Olá, pessoal! Estamos no ar. Bom, essa aqui é uma experiência, a primeira vez que a gente está fazendo os hangouts antes, né, da mostra presencial da Febrace. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estamos ansiosos para que março chegue, para que a gente possa estar com vocês presencialmente. Mas a gente vai ter aí alguns encontros, né, via hangout, para que a gente possa levar algumas informações adicionais para vocês e a gente ter a oportunidade de tirar dúvidas antes de vocês virem aqui para São Paulo para estar conosco durante a mostra presencial. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de informações gerais sobre a próxima Febrace, a próxima edição da Febrace. O Johnny vai trazer também algumas informações importantes para vocês se prepararem para vir para cá. E o Lucas participou da Febrace, na nona Febrace, e como finalista, participou também da Intel ISF, né, numa feira internacional, ele foi selecionado, e atualmente ele é pesquisador aqui conosco, aqui na Escola Politécnica da USP, está fazendo mestrado. E ele vai contar um pouquinho de algumas informações para vocês, como alguém que participou, né, então como é que foi a preparação dele para aquele ano em que ele foi finalista. Então, deixa eu prosseguir aqui. Bom, o Johnny vai me ajudar aqui para a gente colocar na tela, né, algumas informações. Bom, primeiro sejam bem-vindos, né? Nós estamos muito felizes, queríamos cumprimentar vocês por serem finalistas. É um processo extremamente concorrido, e vocês vão ser representantes aí das escolas de vocês, das regiões de vocês, das unidades da federação, para virem aqui para mostrar como os estudantes e os professores do Brasil inteiro são incríveis, né? Como vocês estão fazendo coisas para preparar vocês para que a gente consiga fazer com que o nosso país e o nosso planeta seja melhor, né? Não há caminho melhor para a gente conseguir fazer com que o nosso país se desenvolva, que a humanidade se desenvolva, como a gente conseguir, né, dominar os conhecimentos científicos e tecnológicos, não só dominá-los, mas a gente ser capaz de estar produzindo novos conhecimentos científicos e tecnológicos. Então, parabéns a todos vocês, que vocês são super importantes, estão numa trajetória de desenvolvimento importantíssima. Para vocês terem uma ideia, né, de quem vocês vão encontrar aqui, a gente vai apresentar para vocês alguns números de como é que vai ser a Febrace 2020, né? Então, quem que está participando, quem é que mandou trabalho, e a gente vai passar para vocês também quais são as datas e os temas dos próximos hangouts que a gente vai fazer antes da mostra presencial. Então, está aparecendo aí na tela para vocês o que a gente tem aí para 2020, na 18ª Febrace. Foram mais de 2.700 projetos que foram enviados pela plataforma web que a gente tem, e eles somados com os que foram indicados pelas feiras afiliadas. Então, um percentual aí grande foi mandado diretamente, e das feiras afiliadas a gente tem aí um número reduzido. O que a gente não está colocando é quantos projetos que foram mandados para as feiras afiliadas. Se a gente somar esse número, vocês vão ver que é um número gigantesco, né, de pessoas que participaram. Das 123 feiras afiliadas que aconteceram em 24 estados, mais o Distrito Federal, além daqueles que mandaram pela plataforma diretamente. De todos esses 2.700 projetos que nós recebemos, 1.553 foram qualificados para a fase de pré-avaliação. E eles representam aí 636 escolas diferentes de todo o país. Nós tivemos nessa fase de pré-avaliação 502 avaliadores voluntários que avaliaram diversos projetos. Para vocês terem uma ideia, foram 6.137 avaliações que foram realizadas, o que permitiu que a gente tivesse pelo menos 3 avaliações para cada um dos projetos que foram qualificados. Em termos de finalistas, né? Então, quem que vocês vão encontrar aqui na mostra presencial? Foram selecionados 346 projetos de 26 estados, mais Distrito Federal, então a gente está conseguindo representar aí o Brasil inteiro. Desses projetos, 185 foram selecionados pelos pré-avaliadores e pelo nosso comitê de seleção, por meio dos projetos que foram enviados diretamente. E 161 foram classificados e indicados, né, pelas feiras afiliadas. Então, é mais ou menos aí metade, aproximadamente, pelas feiras afiliadas, e aproximadamente metade vieram pela submissão direta. E quem são vocês, então? São 764 estudantes autores. Nesse ano, a gente está com uma representatividade aí de 53 meninas, né, e 47% de meninos. Desculpem.
de 297 escolas diferentes, nós vamos ter aqui. São 512 orientadores e co-orientadores que vão estar aqui conosco também. E é muito importante a gente saber desses números, porque a gente tem, além dos momentos em que vocês estão apresentando os projetos de vocês para os avaliadores e para o público, vocês têm outros momentos, tanto no hotel, né, como vocês, quando vocês estão fazendo algum outro tipo de atividade, além da exposição dos projetos, é muito importante que vocês conheçam pessoas diferentes, para saberem como é que outras escolas trabalham, né? Então, essa interação entre os professores de escolas diferentes, entre alunos de escolas diferentes, é muito importante. Então, aproveitem essa vinda para São Paulo para conhecer pessoas incríveis como vocês. Para vocês terem uma ideia aí, eu não vou ficar lendo todos esses números, mas a gente colocou para vocês nessa tela quantos projetos finalistas por região geográfica a gente está recebendo. Então, é mais ou menos proporcional ao número de estudantes que a gente tem em cada uma das regiões. A gente tem regiões aí que o número a população é um pouco maior, né, de estudantes, outras regiões com a população um pouco menor, então a gente tenta ter um processo aí de seleção que tenha uma boa representatividade. Então, vocês veem aí na Centro-Oeste, a gente vai ter 33 projetos, na região Nordeste são 106, na região Norte nós temos 28, na região Sudeste são 110, na região Sul, 69 projetos aqui participando nesse ano na FEBRASE. Por categoria, a gente tem aí exatas, né, ciências exatas e da terra, 58, na área de biológica, 53, na área de saúde nós temos 34, na área de agrárias, 41, sociais aplicadas, 23, na área de ciências humanas, esse ano a gente tem um número expressivo, né, são 59, na área de engenharia, nas diversas engenharias, temos 78. E os próximos hangouts, então hoje a ideia era a gente dar boas-vindas para vocês, mas a gente tem aí já uma programação, então no dia 21 a gente vai falar mais sobre critérios de avaliação, né, como é que os juízes, os avaliadores que a gente convida, como é que eles vão avaliar vocês, qual é a importância dos materiais que vocês apresentam, né, além do pôster, outros materiais que vocês podem ter no stand de vocês, qual a importância deles. Vamos comentar no dia 23, principalmente sobre premiações. No dia 28, vamos falar sobre o relatório, sobre o artigo, né, que a gente pede para que vocês tragam para poder apresentar na exposição, e as atividades também que a gente programa para os professores durante essa semana. No dia 30, a gente vai falar sobre pôster, sobre a apresentação oral e o vídeo do projeto, e no dia 20, a gente vai falar principalmente como é que vai ser a programação, porque a gente já vai estar aí há um mês, um pouquinho menos de um mês da mostra presencial, então a gente vai dar detalhes sobre a programação, a importância da FEBRASE virtual, então vou faltar alguns dias aí para vocês postarem os vídeos, então a gente vai falar como é que ela funciona, dando detalhes e orientações finais. Enquanto a gente está falando aqui, é importante que se vocês já tiverem perguntas, vocês vão colocando essas perguntas que ao final da fala do Johnny, da fala do Lucas, a gente vai responder todas as perguntas que vocês estão postando ao longo das nossas falas. Então, a gente não está interrompendo para responder cada uma das perguntas, mas a gente tem alguém aqui da nossa equipe que está anotando cada uma delas para que a gente responda ao final dessa sessão. E, além disso, a gente tem os outros mecanismos de comunicação da FEBRASE que vocês também podem utilizar, né, ao longo desse período todo antes da próxima mostra presencial. Bom, eu vou encerrar minha fala nesse momento e vou passar para o Johnny dar outras informações para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, um grande abraço para vocês todos e espero estar aqui com vocês em breve. Bom dia, pessoal. Não, eles querem ver você, foi você primeiro. Eu apareço lá, eu estou aqui do lado beleza. já. Apareço, a gente deixou a tela. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Primeira coisa o primeiro tópico que eu vou tratar é sobre o local da realização da FEBRASE 2020, que nós temos algumas novidades em relação às edições anteriores, em que nem toda a programação será realizada dentro do campo da Universidade de São Paulo. Vamos lá. O credenciamento e a cerimônia de abertura da FEBRASE vai acontecer na segunda-feira, dia 16 de março. E isso vai acontecer dentro do Centro de Difusão Internacional da USP, que é o CDI USP,
que fica dentro do campus da USP. Além do credenciamento da cerimônia de abertura, a gente vai estar organizando uma série de atividades paralelas que vão ocorrer durante o dia. Então, vocês não vêm simplesmente para fazer o credenciamento e participar da cerimônia. Então, algumas atividades que ainda estão sendo planejadas, estão sendo levantadas essas informações, incluem visitas ou palestras, algumas atividades que o pessoal, principalmente o pessoal que vai chegar cedo neste dia. O credenciamento envolve principalmente entrega de documentos para quem está devendo documentos. A gente entrega para vocês o kit Febrace, com uma série de materiais, incluindo o crachá, as cópias dos anais e também as camisetas oficiais da Febrace 2020. Caso nem todo, principalmente o pessoal de São Paulo, caso você tenha alguma dificuldade e não consiga vir com todo o grupo, não tem problema. Um estudante, um professor pode representar o grupo para fazer o credenciamento completo de toda a equipe, que também inclui o preenchimento e conferência da ficha de confirmação de dados, que vai ser entregue para vocês e vocês têm que devolver para a gente ainda neste dia. Ao contrário das últimas edições da Febrace, a montagem de projetos não vai acontecer nesse dia, porque a mostra de projetos vai acontecer em outro espaço, se você já leu as orientações que foram disponibilizadas no final do ano passado. Então, vamos lá. A mostra de projetos e a cerimônia de premiação da Febrace deste ano vai acontecer no Centro de Convenções Rebouças da Faculdade de Medicina da USP. Ela não fica dentro do campus da USP. Ele fica, na verdade, mais próximo da Faculdade de Medicina e bem próximo de toda a rede de hotéis e pousadas que encontra-se informada para vocês no documento de orientação. Então, neste ano não vai haver transporte dos hotéis para o centro de convenções, justamente porque ela fica a uma distância que dá para chegar a pé para todos os hotéis e pousadas que estão conveniados à Febrace 2020. Vocês encontram no documento de orientação, inclusive, uma programação preliminar de mais ou menos como vai funcionar a Febrace 2020. Mas como essa programação não está fechada ainda, inclusive, mais para o final das últimas sessões dos Hangouts, a gente vai ter um Hangout para tratar sobre a programação mais próxima do final, do que realmente vai acontecer em março. Agora... Deixa eu só fazer um complemento aqui à fala do Johnny em relação a essa programação na segunda-feira. Ela vai ser incrível. Então, para vocês que ainda estão providenciando passagens e se programando para vir para São Paulo, vale muito a pena participar dessas atividades que a gente está programando para vocês na segunda, né? Então, a gente está junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa, montando uma grade de visitas a laboratórios. Então, vale muito a pena vocês já se programarem para estar aqui conosco na segunda. Quem puder estar marcando suas passagens para chegar no domingo, ou na segunda-feira de manhã, né, vale muito a pena para que vocês consigam acompanhar a programação inteira que a gente está montando para o dia de segunda-feira, tá bem? Tá, dando continuidade. Para garantir sua participação na Febrace, você precisa confirmar a sua participação. E como você faz isso? Você precisa acessar o cadastro do seu projeto dentro do sistema de finalistas. Todo mundo já deve ter um usuário ou senha. Se você não tem, entre em contato conosco, ou para a gente poder identificar qual que é o usuário que está cadastrado, associado ao seu projeto, ou para casos em que, alguns casos de inscrições que vieram de feiras que aconteceram após o término do período de submissão, a gente poder informar para vocês qual que é o usuário de acesso de vocês. Essa é a carinha, mais ou menos, do projeto, uma vez que você acessa o cadastro do seu projeto no sistema de finalistas, com uma série de informações, incluindo o acesso aos dados que vocês cadastraram na submissão. Vocês conseguem, inclusive, baixar o relatório que vocês relatório ou artigo científico que vocês submeteram para a gente na fase de submissão. Vocês também acessam, conseguem baixar a carta convite oficial que confirma e convida a participação do seu projeto na Febrace 2020. E também vocês têm acesso, quando
quando foi deixado comentários ou do comitê de pré-avaliadores ou do comitê de seleção. A confirmação de participação do seu projeto pode ser feita, deve ser feita, precisa ser feita até dia 14 de fevereiro de 2020. Imprescindível. Uma vez que a gente tem todo um calendário de atividades que a gente precisa para organizar o espaço de exposição, a gente não pode receber confirmações após essa data. Então, todo mundo precisa estar com a confirmação, com a participação confirmada até dia 14 de fevereiro. O que envolve a confirmação de participação é informar quais são os participantes que efetivamente estarão presentes na mostra, se vocês não trazendo acompanhantes adicionais, e pagar a taxa de confirmação. Na tela de cadastro de informação de participação, vocês conseguem indicar quais são os participantes que estarão presentes. A confirmação de participação de um projeto é efetivada a partir de 2 elementos. Um é a confirmação de pelo menos um dos estudantes autores, e 2 é o pagamento da taxa de confirmação. Mas se você tiver alguma dificuldade, não deixe de entrar em contato conosco para a gente tentar ver outras soluções. Então, os acompanhantes também, cada projeto pode cadastrar 3 acompanhantes adicionais, que podem ser pais, outros professores observadores, ou mesmo estudantes observadores para acompanhar a viagem. A taxa de confirmação da FEBRASE para 2020 é de R$100 por participante, válido até 31 de janeiro, e em fevereiro a taxa de confirmação passa a ser R$120. O pagamento dessa taxa de confirmação deve ser feita por depósito bancário, com os dados informados tanto no sistema de finalista, assim como no documento de orientação. E vocês devem mandar os comprovantes de depósito para a gente pelo sistema de finalistas. Não precisa ser feito um único depósito, vocês podem fazer depósitos separados. A única coisa que a gente precisa que vocês façam, se vocês realizarem depósitos separados, que vocês juntem todos os comprovantes de depósito como um único documento antes de fazer o upload, porque o sistema só aceita um único arquivo digital dos comprovantes no cadastro. Cadastros de informações de viagem podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro. Isso daqui é para a gente poder organizar o serviço de recepção em aeroportos e rodoviárias que vai ser oferecido no dia 15 de março, no domingo, e no dia 16, na segunda-feira. Como vai funcionar isso? A partir de todas as informações que vocês cadastrarem, a gente vai montar uma grade de horários com a empresa de transporte para atender as chegadas no dia 15 e no dia 16. Para as delegações que chegarem no domingo, dia 15, haverá o transporte, a gente oferecerá também o transporte dos hotéis até o campus da USP para o credenciamento e para a cerimônia de abertura na segunda-feira. Para os grupos chegando no dia 16, na segunda-feira, o transporte vai recebê-los nas rodoviárias ou nos aeroportos e levá-los diretamente até o campus. E no final do dia, haverá o transporte do campus de volta para os hotéis. Envio de documentos assinados. A gente pede uma série de documentos para vocês que estão detalhados no documento de orientação. Se você não leu ainda, leia com calma, são várias páginas e vários documentos que precisam apresentar para a gente. O primeiro deles é o termo de autenticidade do projeto, o outro é o termo de conduta de divulgação, autorização de uso de direitos intelectuais e, por último, autorização de viagem para menores de 18 anos. Eu vou passar rapidamente por cada um dos documentos para saber, inclusive para informar quem precisa mandar, ou principalmente para casos em que o grupo inteiro não vai conseguir viajar, quem precisa mandar esse documento ou não. O termo de autenticidade do projeto refere-se à autoria do projeto. Então, a gente pede que todos os estudantes autores preencham ele. Então, existem campos para todos os 3 estudantes para projetos desenvolvidos individualmente, em dupla ou em trios, e um campo para os dados do orientador, mas que o campo do orientador também pode ser preenchido pelo co-orientador, no caso, se o orientador não estiver disponível.
Na hora de fazer o upload deste documento, para projetos em duplas ou em trios, o documento possui 2 páginas. No sistema de finalista, você só consegue fazer o upload do documento. Então, na hora de escanear o documento assinado, façam a digitalização das 2 páginas como um único documento antes de enviar. Esse como é um documento referente ao projeto, todos precisam preencher, mesmo que nem todos os estudantes autores possam vir participar. Se houver alguma dificuldade, por exemplo, o aluno saiu, um dos estudantes autores saiu do grupo e se desligou completamente, vocês podem anexar uma declaração, alguma coisa referente a essa desistência a este documento, que a gente consegue conferir quando houver a conferência desses documentos. O termo de conduta de divulgação apresenta uma série de informações também sobre a conduta de participação, a responsabilidade da FEBRASE com vocês. É importante vocês lerem esse documento e assinarem. Estudantes que já completaram, que já são maiores de 18 anos, só precisam o estudante assinar. Estudantes que ainda não têm 18 anos, a gente pede a assinatura do aluno e de um dos pais. Autorização dos usos intelectuais. Isso daqui é para... como nós estaremos divulgando o trabalho de vocês também, e teremos a cobertura de imprensa, e vocês estarão sendo filmados a todo momento, e também vocês têm os vídeos que vocês estarão preparando, que vai aparecer no perfil do projeto de vocês na FEBRASE Virtual. Isso daqui, e além da publicação dos anais, com os resumos dos projetos de vocês, isso daqui é a autorização de vocês para que a gente mostre o conteúdo que vocês desenvolveram, no caso. Então, é uma autorização que deve ser assinada pelos alunos e também pelos professores, inclusive dos participantes que não estarão presentes. No caso do documento anterior, só voltando um pouco no termo de conduta de divulgação, caso o aluno não participe ou o professor não precisa assinar esse documento, só os alunos. Os alunos que não estiverem presentes não precisam enviar o termo de conduta e divulgação. E, por último, tem a autorização de viagem para menores de 18 anos, que principalmente para a gente garantir que todos os estudantes com menores de 18 anos estão viajando com a ciência dos pais. E é importante que o adulto responsável pela viagem tenha uma cópia desse documento com ele durante todo o período da viagem. Outro documento que vocês vão estar enviando, e a gente vai tratar um pouco disso daqui nos próximos Hangouts, é o artigo ou relatório atualizado do seu projeto. O artigo, o relatório que você submeteu na fase de submissão para a gente não vai substituir ele fica guardado para a gente, mas a versão que será avaliada mesmo durante a mostra de projetos em março, vocês têm que mandar para a gente também. A versão digital é mais para consulta na hora de desempates, para desempates durante a FEBRASE, pois vocês devem trazer uma versão impressa de qualquer forma para estar presente para a consulta do avaliador durante a mostra presencial. Só voltando brevemente vamos ver o próximo item. Eu estou mostrando nessa tela só a carta convite que vocês conseguem baixar do sistema de finalistas. Como baixar essa carta convite? Basta clicar em baixar carta convite, que é um dos itens que está na caixinha do seu projeto. Vocês podem usar essa carta convite inclusive para pedir apoio. Ela lista de forma geral as datas em que vai acontecer a FEBRASE. E apresenta o nome de todos os autores que estão cadastrados e o título do seu projeto. Agora, um tópico rapidamente sobre hospedagem. Vocês são responsáveis em
solicitar reservar a hospedagem de vocês em São Paulo. Nós listamos uma série de hotéis e pousadas no documento de orientação, que são os hotéis e pousadas que fecharam um convênio com a Febrace, ou estão oferecendo algumas taxas especiais para os participantes da Febrace. É muito importante que vocês façam essas reservas com antecedência, porque o mês de março é um mês com muitos eventos acontecendo na cidade, então pode ser que, e principalmente pelas tarifas promocionais, pode ser que vocês não tenham mais acesso à opção que vocês gostariam de ter, caso vocês não façam as reservas com antecedência. Então, entre em contato com cada uma das opções e já entre em contato com o hotel ou com a pousada para tentar obter mais informações. Você não precisa obrigatoriamente ficar hospedado nesses hotéis ou pousadas que a gente está indicando. Essas são justamente apenas as opções em que a gente conseguiu fechar algum acordo de tarifa. Você pode ficar em outros locais, mas como a gente está mostrando aqui no mapa, eles são todas pousadas e hotéis que estão bem próximos do Centro de Convenções Rebouças. Em que acho que o mais longe deles, acho que fica 1 quilômetro de distância do centro de convenções. Então dá para chegar a pé da pousada ou do hotel até o centro de convenções. Posteriormente, a gente também vai estar mandando para vocês nos comunicados por e-mail mais informações para quem está chegando de carro ou outras informações sobre como será essa parte de transportes e acesso ao centro de convenções Rebouças. A gente vai ter mais informações posteriormente. Por fim, só falando da última informação sobre a hospedagem, principalmente como a gente tem muitos estudantes que são menores de 18 anos, se você ficar hospedado num hotel ou pousada, estudantes que não completaram 18 anos ainda precisam providenciar esse documento com autorização de hospedagem. Os documentos assinados que eu comentei anteriormente para a Febrace, nenhum deles necessita de assinatura com firma reconhecida. Basta assinar e mandar para a gente. Mas, para autorização de hospedagem dos hotéis e pousadas, eles estão pedindo que a assinatura do pai ou da mãe possua a assinatura reconhecida em cartório. Então, quando prepararem este documento para os estudantes menores de 18 anos, não esqueçam desse detalhe. Por fim, esse documento não precisa ser apresentado pela Febrace, a gente só reforça mesmo para vocês não correrem o risco de viajarem sem esse documento na hora de fazer o check-in para os alunos que ainda não completaram 18 anos. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o Lucas, que vai falar um pouco da experiência da participação dele, e eu volto daqui a pouco para tirar dúvidas que vocês estão deixando nos comentários. Bom dia, pessoal. Eu acho que, primeiramente, falar que a gente sabe que é muito difícil, nesse momento, vocês conseguirem recursos para estarem aqui presentes durante a semana de realização da Febrace. Só que, da minha experiência pessoal como finalista há quase 9 anos, né, eu acho que vale muito a pena participar, não apenas pelo fato de ter sido premiado. Eu acho que a própria preparação para a Febrace, ela envolve uma série de exercícios que ajudam muito, né, no desenvolvimento de certas habilidades e competências que na educação básica normal você não tem acesso. Por exemplo, agora nós estamos começando com uma série de hangouts. Esses hangouts, eles facilitam um pouco nesse caminho até a Febrace e também nessa realização de exercícios. O primeiro exercício que eu fiz como finalista, me preparando para a Febrace, foi refazer todo o meu relatório. Eu tinha uma mania de fazer do zero. Eu meio que esqueci o que eu submeti para a Febrace e refiz todo o texto. E uma parte que eu gostava muito de fazer e que me ajudou muito, que como era um projeto de engenharia, mas acho que também contribui para projetos científicos, é a parte de revisão bibliográfica. A gente sabe que é difícil a gente no ensino médio conseguir ter acesso a artigos de determinados periódicos científicos, mas hoje tem vários periódicos que já têm acesso aberto
mas na época eu utilizava muito a base de dados de universidades, de grandes centros de pesquisa brasileiros mesmo, até para entender, para compreender o que eles estavam desenvolvendo em termos de pesquisa de mestrado, de pesquisa de doutorado, e verificar qual era a contribuição que eu estava desenvolvendo no meu projeto de ciências que estava sendo apresentado, que eu iria apresentar na FEBRAS. Acho que é uma dica válida. Muitas vezes a gente desenvolve uma ideia e chega e acha que aquela ideia é a solução assim para os problemas do mundo, mas é importante também entender o que as outras pessoas estão desenvolvendo e compreender um pouco o quanto a gente pode melhorar com essa ideia, que por mais que a gente desenvolva uma ideia muito bem, assim, seja muito perfeccionista no desenvolvimento, a gente sempre tem um ponto a melhorar. Então é importante sempre ter também a mente aberta a melhorias, a avanços nas ideias que a gente está desenvolvendo. Eu também aproveitei esse momento, desde novembro, quando a gente submete o projeto, o relatório, até março, é uma janela grande de tempo que dá para fazer novos testes, ou mesmo, no meu caso, o projeto ainda estava numa etapa média de desenvolvimento, eu tinha que desenvolver algumas etapas subsequentes, eu aproveitei esse momento também para desenvolver. E um outro exercício também que eu fiz de preparação foi ir lá no site, observar, o meu projeto era um método de engenharia que eu utilizava, e dentro do método de engenharia tem uma série de tópicos e perguntas que são sugeridas no site. E fazer essas perguntas para mim mesmo sobre o meu projeto, para entender um pouco se eu tinha alcançado todas as etapas do método de engenharia, onde que eu tinha pontos de deficiência que eu tinha que melhorar. Eu acho que esse momento aí de janeiro, fevereiro até março é um bom exercício para se fazer, principalmente nesse começo, até o dia da apresentação. De tudo isso, acho que tudo isso, acho que vale muito a pena. Claro, para alguns que são do norte, o preço da passagem aérea é muito caro, a hospedagem em São Paulo não é barata, a alimentação também durante a feira, tudo isso tem um custo, mas eu acho que se for colocar numa balança de custo-benefício, o benefício é muito superior a esse custo, e várias pessoas também fazem vaquinhas virtuais, preparam alguns doces para vender. A gente, ao longo das FEBRAS, a gente viu várias histórias, e de todas essas histórias, todos também chegam à mesma conclusão de que valeu super a pena, e de que se fosse possível, se eles voltassem atrás, eles fariam a mesma coisa para terem participado. Bom, pessoal, agora vamos para a sessão de dúvidas, que estão vendo que tem bastante dúvida que está entrando aqui, então vamos lá. Vamos lá. Dúvida do Emerson, são de quais está? Vamos ver. São Paulo, Bahia. Olha só, bastante gente assistindo, vamos ver. Vamos só dar uma passada, aproveitando que eu estou procurando aqui as dúvidas, e vamos chamar os estados que estão aqui nos comentários. Vamos ver. Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Mato Grosso do Sul, Bahia também, Santa Catarina. Vamos lá. Sergipe. Pessoal aqui também da Escola Técnica Antônio Ruda de Farias. Pernambuco. Vamos lá. Qual horário começa as atividades da segunda? Que horário começa as atividades da segunda? A gente vai começar o credenciamento a partir acho que está programado agora para começar às 9 da manhã. E o credenciamento ela vai encerrar até o final do dia, que é quando terminar a cerimônia de abertura. Inclusive, enquanto estiver ocorrendo a cerimônia de abertura, o credenciamento ainda estará disponível. Eu acho que isso vai encerrar no máximo às 18 horas. E vão ter atividades paralelas a partir desse horário? A partir das 9 a gente já vai ter o início também das atividades paralelas, com oficinas, entre outras coisas. Vamos ver. Ok. Uma dúvida. Aqueles que ficarem primeiro, o que acontecerá? Bom,
A gente vai falar um pouco das premiações da Febrace no hangout específico das premiações, mas dependendo de quais os primeiros lugares de cada categoria concorrem a diversos prêmios diferenciados, inclusive entre os primeiros lugares entre os primeiros lugares das 7 categorias, é a partir desse pool que a gente seleciona os 9 projetos que a Febrace selecionará para representar o Brasil na Regeneron ISEF a partir de Regeneron ISEF em maio de 2020. Lá, próximo. Jordana Bueno. Sou dependente do auxílio da minha escola. Se eu fizer o pagamento da confirmação e não puder ir por falta de auxílio, poderá ser devolvido o dinheiro. Eu preciso confirmar essa informação. Provavelmente sim. Dependendo da data em que você desistir, a gente consegue devolver para vocês. Isso eu preciso confirmar com o nosso departamento financeiro. Mas dependendo da data em que você desistir, a gente consegue devolver. Próxima dúvida. O orientador deve estar no termo de autoria do projeto, afinal ele também é desenvolvido. Vocês podem preencher com o dado do orientador ou co-orientador. Como a gente só pediu para informar que um dos orientadores se identifique nesse termo de autenticidade, apenas um deles precisa preencher, não precisa preencher os dois. Em caso de menor emancipado, deve ser preenchido documentos com o menor. O menor emancipado pode preencher o documento como maior de 18 anos. No caso da autorização, não precisa enviar autorização de viagem. O que a gente recomenda é que, por exemplo, se esse aluno puder encaminhar uma cópia do comprovante da emancipação, só para a gente ter uma segurança em relação à participação desse aluno, para não haver dúvidas, é o melhor para a gente, inclusive, não cobrar um documento que o aluno não vai precisar. Próxima dúvida. Letícia Morim. Pessoas do Estado precisam enviar documento de autorização de viagem? Não precisa. Alunos, inclusive alunos que não completaram 18 anos ainda, se for do Estado de São Paulo, não precisam mandar autorização de viagem. O sistema provavelmente vai cobrar de vocês porque ele exibe as informações a partir da idade das pessoas cadastradas, mas como é de São Paulo, a gente vai levar isso em consideração e não vai cobrar um documento. O sistema existem alguns comandos automáticos que vocês podem ignorar no caso. Islândia e França. Com relação ao termo de autenticidade de projeto, termo de conduta, será um documento por aluno ou por equipe. Termo de autenticidade, as 2 páginas incluem campos para cada um dos autores e para o orientador ou co-orientador. É um documento só para a equipe toda. Termo de conduta será um documento por participante. Então, por exemplo, se o projeto foi desenvolvido por 3 alunos, é um termo por aluno. Mas, como eu comentei, esse documento ele só é obrigatório para os participantes que estarão presentes na mostra de projetos. Então, por exemplo, se tem 3 autores e um deles não puder participar, só manda o termo de conduta para os 2 alunos que forem participar. Recomenda-se fortemente que todos venham. A professora Roseli reforça que recomendamos fortemente que todos participem. É valiosa a participação de todos. Mas a gente compreende, como o próprio Lucas já comentou, as dificuldades financeiras para viajar o grupo inteiro. Não é uma viagem barata. Mas ele também reforçou que é uma viagem extremamente valiosa para todos. Vamos lá. Seria possível enviar a programação do dia 16 para apresentar na escola na necessidade de chegar dia 15 ou na manhã do dia 16? A gente enviará essa programação assim que a gente tiver ela. A gente não disponibilizou ela, inclusive, pelo fato de a gente não ter essa programação, essa grade de atividades fechada ainda. A gente está tentando, a organização está tentando fechar, juntamente com as reitorias, os laboratórios parceiros, para fechar essa grade o mais próximo possível até o começo do mês que vem. Para a gente poder ter uma grade, inclusive, para você se inscrever nessas atividades. Porque, por exemplo, visitas de laboratórios, ela não vai ter vagas para visita para 50, 60 pessoas ao mesmo tempo. Então, as atividades provavelmente são atividades com vagas limitadas. Então, a gente
existe, inclusive, um mecanismo para que vocês possam se inscrever antecipadamente para cada uma dessas atividades. Peraí. Pulei uma dúvida aqui, peraí. Da Letícia, estarei com responsável. Ah, tá. Não, peraí. Ok, Letícia. Estarei com o responsável legal como acompanhante de documento de hospedagem necessário neste caso. Não, não é necessário. Se você estiver com um responsável legal, com um dos pais, junto, que vai se hospedar no mesmo local que você não vai precisar desse documento de hospedagem. Esse documento de hospedagem é para os estudantes menores de 18 anos que não estão com os pais. Quando será enviado o documento de hospedagem para menores? Um link para baixar esse modelo que eu mostrei na apresentação está disponível no documento de orientação. Tem um link para vocês baixarem esse modelo, que pode ser preenchido. Vamos lá. Pessoal do Maranhão aqui também, Rio Grande do Norte, pessoal do Alagoas, Ceará, Paraná. Vamos lá, vamos ver. É obrigatório o envio do vídeo. É obrigatório participar no FEBRASE virtual, no caso. Todos os projetos confirmados terão um perfil no FEBRASE virtual. O perfil básico da FEBRASE virtual para todos os projetos finalistas presentes é os nomes dos autores, o título do projeto e o resumo dele. Por complemento a esses dados, inclui o vídeo e o pôster do projeto de vocês. O envio do vídeo não é obrigatório, mas é muito valioso. Ele é, além de ser o vídeo oficial de apresentação do projeto de vocês, geralmente mostrando vocês apresentando o projeto, é uma forma de vocês apresentarem um projeto e não fica simplesmente o texto lá, apenas o resumo de apresentação do projeto de vocês. Deixa a professora Roseli me apresentar um pouco. Vou fazer só um complemento em relação ao FEBRASE virtual. O FEBRASE virtual é extremamente importante para que a gente consiga dar visibilidade para vocês, não apenas na mostra presencial, mas para que pessoas que não conseguem vir até São Paulo na data da mostra presencial, possam conhecer o trabalho que vocês estão desenvolvendo nas escolas. A gente faz uma ampla divulgação da FEBRASE virtual em todos os meios de comunicação, para que as pessoas que não conseguem vir até São Paulo possam estar acessando e vendo. Então, esses vídeos que vocês colocam e o material que está ali apresentado, para que as pessoas tenham uma dimensão. E uma outra vantagem muito grande de preparar os materiais para a mostra virtual é que a questão da comunicação via vídeo, ela é cada vez mais relevante. Mesmo, por exemplo, as pessoas que às vezes buscam recursos por meio da vaquinha virtual e outros mecanismos de crowdfunding, em geral, você precisa elaborar um próprio vídeo em que você divulga aquilo que você está fazendo, para que as pessoas se interessem ou não para estar ajudando você na sua campanha. Então, aprender a fazer um bom vídeo sintético, em que você diz o que você está fazendo, por que aquilo é relevante, é também uma coisa que vai ser muito útil para vocês. Então, acho que dedicar tempo para produzir esse vídeo, postar no FEBRASE virtual, é importante. Aqueles que permitem que os vídeos fiquem armazenados por mais tempo, depois que acaba a mostra presencial, a gente também indica esses materiais para muitos dos patrocinadores. Então, se alguém vem em busca, nossa, eu gostaria de estar apoiando uma escola na região X, a gente fala assim, olha, a gente tem alguns exemplos de estudantes e de professores que estão nessas regiões. Então, em geral, a equipe da FEBRASE utiliza os vídeos dos anos anteriores. É claro que sempre o autor, se ele quiser retirar esse vídeo depois de terminado o período da FEBRASE, ele pode retirar. Mas aqueles que permanecem, a gente acaba usando esses materiais como exemplos. Então, vale muito a pena vocês investirem, porque vocês vão aprender bastante com isso e vão abrir outras oportunidades para vocês e para suas escolas. Inclusive, se vocês quiserem consultar alguns dos vídeos que foram gravados pelos finalistas dos anos anteriores, no canal do YouTube da FEBRASE você encontram playlists de anos
com todos os vídeos que ainda estão disponíveis de cada um dos finalistas, acho que desde 2011 ou 2012. Os playlists com todos os vídeos que eles prepararam, vocês vão ver que existe um número bem menor de vídeos do que de finalistas que participaram efetivamente da feira. Inclusive, como a professora Roseli, vocês têm como autoria e a publicação desse vídeo é de vocês e vocês podem retirar depois. Então, uma vez que vocês retiraram, a disponibilidade do mesmo não fica mais disponível online. Gustavo, quais são os horários contra a recepção do dia 15, domingo? A gente ainda não tem esses horários, como eu comentei. A gente monta a grade de atendimento do transporte, do serviço de recepção, a partir das informações de chegada que vocês cadastram no sistema de finalistas. Por isso que é muito importante que vocês cadastrem essas informações para a gente até o dia 28 de fevereiro. Nós sabemos que nem todo mundo consegue fechar os detalhes de viagem até o dia antes disso, ou tem gente que só consegue fechar mesmo os detalhes da viagem no começo de março. Mas todas as informações cadastradas até de 28 de fevereiro, a gente consegue montar essa grade de horários a gente informa para vocês no início de março, e aqueles que não conseguiram informar os dados de viagem, não é que você não vai receber o serviço de recepção, você precisa se encaixar em um dos horários que foram programados a partir das informações desses horários que a gente passar para vocês no início de março. Ok. Próximo. Os documentos devem ser preenchidos de maneira manuscrita, pode ser de maneira digital, sendo apenas assinada. Ambas as formas são aceitas. Vocês podem manuscrever ou digitalizar as informações e só assinar. Inclusive, para quem conseguir assinaturas digitais, elas são aceitas também para nós. Só para a gente garantir que vocês leram e assinaram os documentos. Então, não tem problema ser uma forma ou outra. Pessoal de Brasília aqui também. Vamos lá. Para os alunos de outros estados que não chegaram na segunda-feira, vai ter até o credenciamento? Sim, para os grupos que chegarem na segunda-feira, como comentei, a recepção nos aeroportos e rodoviárias, o transporte vai levar vocês da rodoviária diretamente para a USP para fazer o credenciamento e participar da cerimônia de abertura. O transporte para voltar para os hotéis vai ser oferecido no final do dia, depois da cerimônia de abertura, para seguirem para os hotéis. Então, a gente vai ter um espaço no CDI para guarda-volumes. Então, vocês podem chegar com as malas e tudo mais. Vamos lá. Poderia disponibilizar este Hangout para baixar em toda a minha que pode. O vídeo do Hangout vai ficar disponível para vocês assistirem. Por enquanto, o link que vocês estão, para quem está assistindo, acompanhando ao vivo, por enquanto, acho que o link se manterá o mesmo, mas se alterar, a gente vai avisar vocês. Como os próximos Hangouts estão já programados também, vocês vão ver nos comentários, no espaço de descrição do YouTube, todos os links. Então, se houver a mudança de links, por exemplo, para esse primeiro Hangout, a gente também vai alterar essa informação na descrição dos outros vídeos, então fica fácil para vocês consultarem isso posteriormente. Aproveitando nisso, para aqueles que estão acompanhando ao vivo e estão assistindo, estão tirando dúvidas agora, a gente tem essa sessão, a gente vai ter essa sessão de esclarecimento de dúvidas ao final de todos os Hangouts. Mas se você está assistindo esse Hangout posteriormente e aparecer uma dúvida, a gente pede para não deixar essas dúvidas no comentário. Mande para a gente por e-mail, que fica mais fácil da gente atender vocês, inclusive para dar o retorno dessas dúvidas para vocês, com o e-mail da Febrassi, que é o contato@febrassi.org.br. Vamos lá, se tem mais alguma dúvida antes da gente encerrar. O pessoal de Osório aqui também, olá. Então, as autorizações das instituições que ajudaram no desenvolvimento do projeto podem ser anexadas juntos ao relatório. Se você ficou devendo algum formulário adicional que não foi entregue na submissão, você pode entregar para a gente no credenciamento. É porque está pensando no trabalho com a camisa do evento, ou possível patrocinador. A camiseta oficial da Febrassi que a gente entrega para vocês, ele não é uniforme, a gente entrega
no credenciamento, mas não é de uso obrigatório durante a Febrase, fica muito lindo para os vídeos, mas vocês não precisam usar ele durante a semana. A vestimenta durante a mostra de projetos é livre, vocês podem... Camiseta do colégio, ou como questionário, que vocês podem usar, inclusive, uma camiseta do patrocinador, não tem problema. Não precisa usar a camiseta oficial da Febrase. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Bom, não tem... Tem mais uma. Vamos ver. Manda suas últimas dúvidas, que a gente está aqui até o meio-dia. Então, vamos lá. Pergunta da Isabela. O orientador pode fazer o credenciamento de toda a equipe? Sim, como eu comentei na parte de credenciamento, a gente entende que nem todo mundo vai conseguir comparecer para o credenciamento. Sim, um representante é o suficiente para fazer o credenciamento completo de toda a equipe. Então, receber os materiais, preencher o formulário de confirmação de dados. Então, se os alunos não conseguirem vir para o credenciamento, mas a gente espera que vocês venham, como a professora Roseli já referiu, a gente está preparando uma programação fantástica ao longo do dia, para esse dia do 16, antecedendo a cerimônia de abertura. Mas sim, se os alunos não puderem comparecer, o orientador ou mesmo o representante pode fazer, devidamente autorizado pela equipe, pode fazer o credenciamento completo pela equipe. Vamos ver se vai vir mais alguma dúvida. Não, por enquanto não. Então, deixa eu só fazer um último reforço sobre a programação dos próximos Hangouts. Só um instantinho. Sim, eu já vou... Deixa eu só pegar aqui a programação. Tá, vamos lá. Vamos lá. Terá alimentação durante a feira. A Febrase não oferece alimentação durante... só um lanche que vai ser entregue nas tardes em que houver amostra de projetos. Mas não, a Febrase não oferece alimentação. No dia do credenciamento, para os grupos que chegarem cedo, haverá... A gente ainda está definindo os detalhes ainda das opções de alimentação que vão ser oferecidas aqui dentro do campus no dia 16. Durante a mostra de projetos que será lá no Centro de Convenções Rebouças, haverá um mapa das opções de alimentação no entorno, nas proximidades do Centro de Convenções. Então, vocês precisam se programar nisso. Tanto para o almoço e para o jantar de vocês, você tem que programar isso no levantamento de despesas para vocês, na programação de viagem de vocês. Mas não haverá alimentação, assim, para almoço ou jantar durante a Febrase. Então, deixa eu só fazer um último reforço sobre a programação dos próximos Hangouts. Então, só relembrando essa programação dos nossos Hangouts, que elas são concentradas nas próximas 2 semanas e meias, mas o último Hangout vai ser em fevereiro. Então, o nosso próximo Hangout de orientação é sobre os critérios de avaliação e materiais de exposição, que acontecerá na próxima terça-feira, dia 21 de janeiro, nesse mesmo horário, a partir das 11 horas, com duração aproximada de 1 hora. Então, programa-se, peraí, não está aparecendo aqui. Oi, tem um delay, mas, então essa é a programação. Como eu comentei, todos os links para acompanhar os nossos Hangouts já estão no documento de orientação. Eles também podem ser encontrados no campo na descrição do vídeo que vocês estão vendo agora. Você encontra todos os links. E eles ficam disponíveis para que vocês acompanhem depois. Se houver alguma alteração no link de acesso, a gente vai atualizar nos links dos próximos Hangouts para você poder acessar os anteriores, quando a gente vai fazer uma pequena edição desses vídeos. Então, se mudar o link, vocês vão encontrar sempre no descritivo de cada um dos Hangouts, tá bom? Então, acho que não tem mais nenhuma dúvida. Agradeço a presença de quem está acompanhando isso ao vivo e para quem está assistindo isso on demand. Então,
Até a próxima, no dia 21. Então, tchau, tchau. Então, lembre-se, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@febrace.org.br. Então, até a próxima.